Hoje vamos falar sobre pontos elétricos, né? Como que a gente consegue inserir essas tomadas, esses interruptores no projeto e, de certa forma, fazer com que o projeto fique elegante. Eu vejo muito colega de profissão, eu trouxe algumas imagens, inclusive aqui que eu peguei, mas eu vejo muito colega de profissão não se atentar a esse ponto. Então, hoje, o nosso bate-papo vai ser exatamente sobre como pontuar, o que não esquecer, né? O que que você precisa lembrar. Lá no escritório, a gente faz uma reunião sobre pontos elétricos. Então, a gente senta com o cliente, é uma reunião de aproximadamente uma hora e meia, onde a gente caminha com ele pela casa toda, exatamente imaginando os circuitos, eu apago aqui, eu acendo aqui, isso aqui eu vou entrar dentro de um próximo cômodo, onde que você tem interfone, pontuando isso na casa, né? Às vezes a pessoa está na área da piscina, está recebendo, e aí ela precisa, né, atender o interfone de algum convidado que tenha chegado, ou então ela está no dia a dia da casa utilizando ela. Então a gente faz esse circuito todo dentro da casa com o cliente. E cômodo por cômodo, a gente vai pontuando o que é que eu preciso lembrar em relação à parte elétrica, tá? Ou seja, tudo que for tomada, interruptor, interfone, essa parte de áudio e vídeo, né? Que entra um pouco aí nessa coisa do interfone que é comunicado aí hoje em dia com o telefone também, com o celular. Mas enfim, o nosso foco hoje, né? E aí eu vou trazer algumas dicas para vocês do que vocês precisam lembrar na hora exatamente que vocês estiverem fazendo o projeto. Então, vamos lá para a gente conseguir, né? Primeiro, dar boa noite para todo mundo, né? Eu vejo sempre que tem muita gente que acompanha semanalmente as nossas aulas e é isso. Eu acho que crescer vem sempre junto de uma dedicação. Então, todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que a bagagem de conhecimento que vocês já adquiriram com o passar das aulas é muito grande, né? Às vezes uma parte só da aula se aplica a gente, tem gente que está começando mais ali no início da profissão, tem gente que já está um pouco mais avançado. Mas é isso, vamos lá? Vamos compartilhar aí para a gente poder dar o start na aula e começar a ver os pontos, né? Então vou começar aqui pela dica um. Vou só pegar aqui o. Marcela, produção, me dá aqui o. Vou pegar aqui meu telefone para eu conseguir acompanhar todo mundo, ver as perguntas também que surgirem, as dúvidas. E vamos lá, então. Seguinte, primeira dica, né? Quando você vai inserir as tomadas e interruptores de uma casa, é muito importante lembrar se o cliente vai trabalhar com alguma empresa de automação para por conta dos espelhos. Então, uma vez que você está fazendo um banheiro, é muito comum você olhar até em casa aí, algumas pessoas estão assistindo a aula. No banheiro, às vezes você tem assim, ó, um espaço da tomada, né, que é um espaço do espelho, que é a tomada, e às vezes você tem dois interruptores, né? Vários dos modelos são divididos em três partes. E aí, às vezes você usa dois, às vezes você usa três, espaços dele. Então, em algumas situações, você vê a tomada junto do interruptor num único bloco, né? Estamos falando aqui de uma caixinha 4x2. Quando você usa a automação na casa como um todo, você precisa lembrar que ao lado, você vai primeiro vai ter que separar. Então, tomada e interruptor não pode mais ficar junto num mesmo bloco. Você vai ter que ter duas lado a lado. Então, uma coisa que eu fiz no escritório, eu passo a dica para vocês. Eu visitei as empresas que a gente trabalha de automação e eu olhei os espelhos que elas utilizam, tá? E aí eu fui ao mercado para comparar qual modelo de interruptor que a gente poderia usar na MAI que fosse mais similar, ou seja, esteticamente mais uniforme com relação ao que o meu fornecedor estava trabalhando no mercado. Então, isso é uma informação que eu já trago para vocês. Sempre lembrar que na hora que você está trabalhando automação, e também nem sempre o cliente faz automação da casa toda. Em algumas vezes é só da parte social, né? Em algumas outras situações entra a casa como um todo. Então, às vezes, você tem uma tipologia que você está usando na parte íntima, né? No bloco de serviço dessa casa ou desse apartamento, e uma outra tipologia que você está usando na parte social da casa. Então, dica número um, lembrar sempre de revisar a automação se o cliente for utilizar, para você poder escolher espelhos que sejam similares. Já vi muito acontecer de chegar, inclusive em obra nossa, tá? Lá no passado, de você chegar
e o espelho do interruptor da automação tá branco e as nossas tomadas estarem pretas, porque no nosso projeto estava marcado preto. Às vezes acontece, né? Passou alguma informação ali junto com do fornecedor, alguém esqueceu na hora de revisar um projeto, né? Ou até mesmo o próprio fornecedor se confunde. Então, lembrar sempre de bater esses dois acabamentos de tomada e interruptor, tá? Ah, e lembrando mais um ponto, tem uns espelhos de interruptor que são bem mais diferentes de automação. Tem uns que são escovados. Então, grande parte dessas empresas, ela sempre tem a tomada com o mesmo acabamento do espelho. Então, às vezes, só o plug, né, da tomada, ele é preto, né, em algumas situações, mas o espelho, ele tem diversas situações. Você tem uns dourados escovados, uns prateados, pretos, você tem de diversos acabamentos quando a gente está falando de automação específica, tá? Vamos lá. Dica número 2, tá? Essa aqui eu acho que é fundamental para todo mundo passar a observar. Então, quem estiver assistindo a aula vai passar sempre a lembrar quando estiver fazendo um projeto de instalações, né? Ou seja, marcação de ponto, que é o que a gente, como arquiteto, hoje na minha empresa a gente vende para o cliente, então eu marco todos os pontos. Eu não vou fazer a parte elétrica que está dentro das paredes, fiação, tubulação, caminho de nada disso. Mas o que a gente está esteticamente visualizando, a gente marca. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: eu trouxe algumas imagens de referência de profissionais do mercado. Então eu peguei colegas de profissão, imagens aleatórias da internet de profissionais que eu conheço, mas não irei pontuar o nome dos profissionais. E as imagens reais, então, elas são de profissionais do mercado. E aí eu trouxe algumas imagens de referência nossas, do nosso escritório, de 3D, para vocês verem como que a gente faz nessa parte elétrica desde a base, ou seja, desde que a gente está apresentando o projeto para o cliente. Aqui o primeiro ponto, eu acho que eu já vou dar uma aproximada aqui, ó, nessa imagem da cozinha, tá? Essa é uma profissional que está aí também renomada, está no mercado há bastante tempo, e a gente já começa a ver, e a partir desse ponto, né, e dessa aula, eu espero que todo mundo que esteja acompanhando, tanto no ao vivo quanto no gravado, depois no YouTube, que vocês lembrem de observar e passem a visualizar os projetos agora de uma maneira diferente. Eu quero que o olhar de vocês fique treinado para na hora que vocês caminharem na rua, conseguirem ter essa visão apurada. E quando vocês estiverem projetando, vocês utilizem os erros que vocês visualizam para corrigir nos projetos de vocês. Primeiro ponto que eu vou trazer aqui é o seguinte. Bom, primeira cor, né? A gente tem um espelho tanto de interruptor quanto de tomada branco. Então o branco ele sempre destaca muito num revestimento escuro. A nossa sugestão é sempre que esses acabamentos sejam escuros, né? Vou só fazer um exemplo aqui, ó. Se eu pegar um pincel e eu pintar essa tomada de preto, vamos só dar uma olhada como esteticamente isso muda, né? Ó, só da gente fazer isso aqui, ela já desaparece muito mais no campo de visão. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, ó, é exatamente os espelhos. Não tem problema se você tiver parte da casa que está com as paredes brancas, pintadas. Vamos supor que a gente tivesse um interruptor aqui do lado, ó. Esse interruptor pode ser branco, mas eu prefiro sempre mudar quando a gente entra para acabamentos mais escuros, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto que eu gosto de observar é o seguinte: é a altura dos interruptores e das tomadas. Lá no escritório, a gente tem o hábito de sempre trabalhar, vou mudar aqui a cor, sempre trabalhar esse eixo com 10 centímetros. Lá na Maia, a gente tem o hábito de sempre utilizar as caixinhas em pé. Então, no nosso caso, essa caixinha ela seria em pé e ela estaria mais ou menos aqui, com o eixo de 10, tá? Ela fica até mais próxima. Eu gosto de diminuir essa relação. Então, ela fica cada vez mais próxima da bancada. Fica sempre mais elegante, tá? Quando você utiliza as caixinhas deitadas, que é o caso aqui dessa profissional, na hora que você utiliza a caixinha deitada, eu até desceria um pouco mais ela, para ela ficar mais colada com a bancada do que solta no meio da parede. E ao mesmo tempo, a gente tem aqui um interruptor, né? Então, o interruptor, ó, ele está muito alto. E o fato de ter duas caixinhas lado a lado, se fosse um projeto meu, eu teria feito as duas caixinhas deitadas, independente de ser um interruptor, porque o interruptor, ele pode estar deitado também. É a forma como você utiliza para marcar nos seus projetos. Então, eu baixaria ambos os interruptores, né? Eu faria com que eles estivessem mais dentro dessa altura, né?
mudando esse eixo para ela ficar realmente um pouco mais baixo, ali em torno de 7 centímetros de eixo para os espelhos. Então, dica aí número 2, com relação a esses encontros de caixinhas com marcenarias e com bancadas. Se eu aproximar, por exemplo, essa imagem, você vai ver que o que eles fizeram aqui? Eles utilizaram, vou dar um zoom lá no final, ó. Eles utilizaram uns interruptores onde eles usaram só o módulo, ó, tá vendo? É só um módulo. Aqui do lado, ó, eu trago inclusive um que está plugado, você tá vendo? Ó? O plug e o fio vem e passa por aqui. Então, ou seja, pensou-se na tomada, mas não foi observado a altura dos pontos. Às vezes ficou numa altura default do escritório. Então é importante a gente pensar que quanto mais baixo essas tomadas estiverem, mais discreto e mais disfarçado fica. Um pouco mais à frente eu vou falar sobre a locação de umas caixinhas aqui, ó, na marcenaria, que fica até mais discreto. Porque esses plugs, né, eles quando ficam conectados à tomada, eles são um pouco mais grosseiros. Então as caixinhas elas servem para esconder completamente. Eu quero que todo mundo que esteja participando dessa aula hoje, né, passe a observar o tanto que tomada é feio no campo de visão. E você vê quanto mais o arquiteto vai evoluindo e adquirindo maturidade profissional, mais ele vai começando a trabalhar melhor as tomadas, tá? Esse outro projeto aqui, ó, eu trago exatamente só um módulo, tá vendo? Ela é uma tomada dentro de um armário, serve muito para carregar, ó, um Apple Watch que você bote aqui, às vezes um celular ou um iPad. Então é muito bom você ter essas tomadas dentro de marcenaria. E você não precisa estar com aquele espelho grande, ó, daquela caixinha 4x2 aqui, que fica mais visualmente mais agressivo, né? Então aqui a gente pode usar só um plug e imagina, você teria uma coisa ligada aqui, outra coisa ligada aqui, outra coisa ligada aqui. Então quando você separa, né? Eu poderia ter até ó, 3 módulos lado a lado. Eu mesmo tenho o Apple Watch. Eu tenho minha bateria extra que eu sempre recarrego toda noite, assim, conforme eu uso. Tô aqui até com ela nesse momento. Então a gente precisa pensar, isso são coisas que o cliente não vai lembrar. Vocês precisam entender que a função do arquiteto é trazer essas informações todas. Combinado? Vamos dando sequência aqui, ó. Outro ponto que eu gosto de trazer é em relação à tomada em ilha. Eu vejo muita gente esquecer, aqui eu só trouxe uma imagem de referência de uma cozinha, porque eu queria pontuar sobre essas tomadas que estão aqui na lateral e lembrar que na ilha você pode prever ou aquele módulo que sobe, né? Então você aperta, você destrava ele, ele sobe, você utiliza, tipo para um liquidificador, uma batedeira, alguma coisa que seja eletroportátil. Depois que você usou, você despluga aquilo e você desce. Eu já fui várias vezes em casas de amigos, em casas de clientes, e eu vejo a gente usar, as pessoas usarem muito isso para carregar o celular. Às vezes até num jantar, numa noite ali que você está recebendo gente, sempre alguém quer uma tomada e deixar às vezes o celular mais à mão. Então eu sempre gosto de prever a tomada na ilha, ou em algumas situações a gente, imagina assim, ó, que nessa lateral de fora a gente pudesse prever como se a gente tivesse uma tomada na lateral. Então, às vezes o cliente não quer aquela tomada superior, a gente pode prever as tomadas aqui, ó, na lateral da bancada, prever às vezes um sulco, um rebaixo para esse espelho ficar embutido, fica sempre mais elegante, tá? Seguindo, eu queria trazer aqui ó, mais um ponto, e aí quando a gente observa esse nicho, as tomadas, né? Dependendo do que a gente for ligar, se a gente tiver um equipamento grande que esteja aqui, ó, na frente, tipo uma air fryer, alguma coisa do tipo, ainda assim pode ser que ela nem esconda. Porque eu acho que se a gente fosse desenhar uma air fryer aqui, ó, ela seria mais ou menos alguma coisa nessa escala, nessa proporção. Então, eu sempre gosto independente do equipamento que a gente está usando, marcar esse eixo, ó. Então, eu peguei grandes profissionais do mercado para poder analisar, inclusive, como que eles faziam esse tratamento de tomadas nos seus projetos. Aqui, ó, possivelmente eu baixaria e deixaria elas a 10 centímetros. Elas ficariam bem mais baixas, né, com o eixo mais baixo, ou iria inserir elas deitadas, para ficar ainda mais discreto, tá? Então, acho que isso vale aí como mais uma dica para vocês. Dando sequência, vamos ver mais imagem? Vamos analisar mais projeto? Dica 4 aqui, ó. Que é usar a caixinha preta, principalmente se a madeira for escura. Eu falei um pouquinho mais lá atrás
quando a gente estava analisando a primeira bloco de imagens, mas olha como faz diferença você ter um projeto onde a sua caixinha ela é branca, olha o tanto que ela destaca na marcenaria, tá? Quando a gente tem uma caixinha preta, e aí eu dei um zoom aqui mesmo, peguei uma foto com um ângulo mais perto, a caixinha preta ela esconde muito mais. Então você precisa lembrar de pontuar no seu projeto uma legenda, um aviso, um alerta, de repente escrever em vermelho, porque o cliente não vai lembrar. Então, esse alerta ele funciona muito para o engenheiro da obra, quem está ali à frente da obra, para entender como que você gosta de trabalhar. Nessa última imagem aqui, ó, eu trago um projeto que você sequer vê as caixinhas. Tá vendo? Que eles fazem nesse projeto? O fundo, você tem exatamente aqui, ó, uma caixinha que é uma tampa, e essa tampa, qualquer equipamento que você precise ligar aqui em cima, ela vai passar por baixo e você vai fazer com que esse plug fique escondido. Eu vou mostrar aqui um pouco mais à frente, mas eu trouxe essa imagem para vocês entenderem como faz diferença você ter um projeto limpo, sem essa marcação pesada das tomadas, né? E quando você vem com um projeto que elas estão ali marcadas com um tom mais claro, e aí é exatamente o que você está trazendo da casa como um todo, acaba que você vai inserindo e não marca uma legenda, uma indicação, que essas caixinhas têm que ser diferentes. E aí, trago para vocês também, ó, isso aqui é uma coisa que a gente usa lá na MAI. Isso é uma caixinha de um espelho de madeira que é feito pela empresa de marcenaria que está executando os móveis. Então, o que que a gente faz? Eu entro aqui, ó, com os plugs preto, os módulos, desculpa. A gente entra com os módulos preto. Eu posso ter aqui, ó, uma tomada, duas e três. E aí, com isso, ou um interruptor, alguma coisa do tipo. E aí ela fica mais discreta ainda, porque eu fico só com um módulo aparente. Se fosse o caso desse projeto, ó, nesse projeto aqui, só iria ficar aparente o que está em cinza, né? Todo esse elemento aqui, ó, ele estaria amadeirado. E aí ele disfarça ainda mais dentro de um contexto geral. Então, fica aí mais uma dica para quem quiser conversar com o seu marceneiro, saber a pessoa que trabalha com vocês. Existem, inclusive, no mercado, tá? Alguns espelhos de interruptor amadeirados, mas eu gosto de fazer da mesma madeira que eu estou trabalhando o painel. Então, por isso que a gente traz a referência para poder ser feito e executado caso a caso. Ó, aqui do lado tem mais um painel. Olha como marca. Tá vendo como ele grita? Inclusive o branco. Ainda que eu fizesse, vamos lá pintar? Ainda que eu fizesse esse interruptor na madeira, opa, o espelho, né? Na madeira. Deixa eu diminuir aqui minha linha. Ainda que eu fizesse esse espelho aqui, ó, na madeira, o miolo do interruptor branco ele ainda destaca muito. Quando eu entro com ele no acabamento mais escuro, vamos lá, testar aqui, ó. Quando eu entro com ele no acabamento mais escuro, ele some mais, ele destaca menos. Então fica mais elegante quando a gente usa esse miolo aqui, ó, dos interruptores no acabamento escuro. Tá vendo que ele orna mais até com alguns acabamentos, ó. Olha só o sombreado que a gente tem aqui do lado no puxador cava, como orna mais com isso aqui do que com essa coisa branca destacando pesada no painel. Eu acho que essa dica aí é uma dica preciosa, principalmente dos espelhos amadeirados. Então, a partir de hoje, lembrem sempre de observar esses elementos. E aí eu trago na sequência três projetos do escritório, são três imagens, né, de ambientes distintos, onde eu já vou inserindo os espelhos de interruptor e tomadas. Vou dar um zoom, tá? Olha como a gente tem um painel de madeira lá no fundo e as tomadas estão super discretas. Uma das coisas que eu pergunto para o cliente, e eu vou mostrar para vocês agora, é se ele quer a tomada mais à mão ou se eu posso botar a tomada mais baixa. Sabe aquela reunião que eu faço com o cliente de instalações? Essa é uma das perguntas que tem no meu checklist. Vou dar um zoom agora, tá? Então vamos lá. Tomada, ou interruptor, tá? E tomada. A gente sempre gosta de deixá-las alinhadas, sempre nos cantos das paredes e nunca no meio, tá? É óbvio que você tem que observar, porque às vezes bem na extremidade da parede você tem um pilar, e aí você não vai conseguir inserir as suas caixinhas, elas vão estar deslocadas. E aí eu vejo, ó, um erro que eu vejo muito.
quase que um interruptor aqui, ó, no meio da parede, do lado de um quadro. E aí fica super estranho, né, o efeito visual. Então, quanto mais vocês conseguirem botar para as extremidades, melhor, tá? E aí nesse quarto a gente tem um painel da cama que é amadeirado. O fato de ter o painel da cama nesse acabamento, eu já trago meu interruptor e minha tomada num tom preto, né? Alinho aqui, ó, com uma luminária que a gente inseriu. E uma das perguntas que eu faço é, cliente, posso deixar só o interruptor aqui em cima e descer a tomada para a tomada ficar mais discreta? Principalmente porque aqui é onde você vai plugar o seu carregador de celular à noite. E aí, para você não ficar com aquele plug branco grande aqui marcado no seu campo de visão, a gente gosta sempre de baixar essas tomadas. Tem cliente que pede que a gente não faça isso, principalmente porque ele quer mais à mão. Ele fala: Ai, Arnaldo, às vezes alguém pega meu carregador emprestado e tira, ou então eu tenho que tirar para levar para algum lugar, e aí eu acabo que preciso me baixar para poder plugar ele novamente. Eu prefiro que fique mais à mão, tá? Então, mais uma dica para vocês questionarem aí o cliente de vocês. Vamos analisar a próxima imagem, ó. Então, nesse nosso próximo render, o que que a gente fez? Eu já baixei as tomadas, tá? Nesse caso, a gente não usou o espelho amadeirado, tá? Em algumas situações o cliente não quer. Eu recomendo em todas as situações. E aí, o que que a gente faz? As tomadas mais altas, né? Às vezes você plugar uma caixinha, um celular para carregar, alguma coisa, isso é um estar dentro de um quarto, tá? De um apartamento. E aí, o que que a gente faz? A gente entra com aquela tampa que você abre ela e você tem o plug, né, dentro da caixinha e só um rasguinho para o fio sair. Eu vou mostrar um pouco mais à frente. E aí fica tudo mais limpo, né? Imagina se eu tivesse aqui, ó, mais uma tomada aqui na frente, mais uma tomada aqui na frente, mais uma tomada aqui, ó, no campo de visão. Eu ia ficar com quatro elementos, né? Fica muito mais pesado. Vamos fazer um teste, ó. Se eu vou cortar aqui para a gente poder copiar. Opa, deixa eu ver se eu consigo cortar. Tá cortando. Oh, cortou. Vamos lá. Deixa eu fazer assim. Aí eu vou trazer essa tomada para a gente imaginar se ela tivesse aqui em cima. Deixa eu fechar aqui o aplicativo, porque ele travou. Pronto. Então, se a gente tivesse esse elemento aqui em cima, vamos lá. Se eu tivesse mais um elemento desse aqui em cima, olha como ele começa a ficar pesado no visual, né? Pronto. Opa, deixa eu voltar aqui que agora preciso cortar e ela não cortou. Tão pequenininho que tá difícil. Então, ou seja, eu teria mais dois elementos visuais, né? Um desse lado e um outro do lado oposto. Principalmente se a gente fosse inserir tomadas alinhadas com as tomadas de cima. De baixo, desculpa, né? Então as tomadas de baixo alinhadas com as tomadas de cima. Tá muito ruim aqui porque a tomadinha é muito pequena para eu cortar e colar. Mas basicamente é isso. Se a gente fosse prever que você tivesse, né, mais um elemento aqui e mais um outro elemento do outro lado. Tá? Então com isso eu levo essas tomadas para a marcenaria. Vamos analisar mais uma imagem, ó. Então aqui a gente tem um painel de cama que já engloba aqui numa marcenaria. Eu vou tentar aproximar, ó. A tampinha está exatamente nesse trecho, ó, onde você tem as tomadas dessa bancada. Então, qualquer fio, qualquer ligação que você tenha, ela entra direto para as tampas que você abre para poder, né, enfim, acessar. Mas o fio fica só com uma abertura para ele passar. Então, aqui, ó, tomada, interruptor, tomada, aqui, ó, interruptor e tomada, branquinho, porque a gente está com eles na parede. E aí, essa marcenaria em específico, eu tirei tudo. Então, tanto interruptor quanto tomadas, eles não estão no campo de visão. Olha como fica mais limpo. Imagina se a gente tivesse exatamente nesse trecho, ó, uma tomada aqui, ó, e logo ao lado, né, aqui está cobrindo, mas logo ao lado tivesse um interruptor. Então, com isso, você limpa mais o campo de visão, porque elas vão todas para a marcenaria. Tem um exemplo aqui na sequência, eu vou mostrar para vocês. Então, a dica 5 são essas tomadas nas marcenarias, ou seja, inseridas dentro do contexto. Aqui, só para vocês entenderem, são duas tampinhas, ó, onde você tem o espaço do fio passar. Então, se você tiver um carregador, alguma coisa, o fiozinho está aqui para fora e você tem só o seu celular plugado carregando.
o adaptador está lá dentro, né? O plug está lá dentro do espaço e aí ele sai do campo de visão. E aí aqui, ó, eu acho importante porque o interruptor ele vai estar fixado também na marcenaria. Tá vendo? A gente tira dois elementos visuais que estariam aqui na frente, pela essa quantidade de pontos, ó, é capaz que a gente tivesse aqui, ó, quatro tomadas ao todo. Então você já imagina, você teria aqui, ó, três elementos visuais que eles estão agora descendo e ficando muito mais disfarçados no contexto dessa marcenaria. Deixa eu apagar. E aí vou dar sequência aqui. Os outros são sempre imagens similares ao que eu estou trazendo. É, e aí você vê aqui, ó. Olha esse quarto que está assim extremamente bem projetado. Ó, interruptor está aqui inserido nesse trecho. As caixinhas de passagem para a fiação, né? Ou seja, se tiver um abajur, um carregador, alguma coisa do tipo. Mas olha como isso aqui está destacando. E se eu aproximar, vocês vão ver. Isso aqui é exatamente um espelho de automação. Lembra quando eu expliquei que às vezes o cliente até esquece ou o arquiteto esquece de revisar e dizer que os espelhos têm que ser pretos da automação? Então isso aqui, ó, é branco e olha como ele destaca no painel. O painel está super bem projetado, você consegue ver tudo escondido e aí você vem com uma caixinha que para mim só o que chama atenção é ela. E outro ponto, né? Muitas das vezes essas cabeceiras são acolchoadas. Você vê uns capitonês, você vê aqui uma marcação de umas costuras. Na hora que você fixa a caixinha, ela fica assim, né? Fica quase que a espuma vazando assim pela lateral, né? Porque ó, às vezes você faz isso mais acolchoado, ou seja, com uma camada de uma espuma mais espessa. Fica muito ruim, realmente. Então eu vejo assim que essa área de cabeceira de cama, a área de cozinha e banheiros é onde eu vejo assim a maior quantidade de erros nos projetos. Olha aqui do lado, quando a gente vem com o espaço previsto de três módulos de tomada, tá vendo que foi feito um rebaixo aqui, ó, na marcenaria, que é exatamente para eles estarem ali contidos dentro de um espaço. E aí você vem com os interruptores altos, que fica um pouco mais à mão, tem cliente que gosta, tá? E ainda assim é feito um rebaixo na marcenaria para inserir, tá vendo aqui, ó, que tem uma linha que é um rebaixo na marcenaria para inserir a caixinha, que fica super discreta dentro do conjunto, tá? Ou seja, foi previsto um espaço para aquilo ocorrer. É um projeto muito mais elegante do que um projeto quando essas caixinhas estão soltas, perdidas a qualquer altura. Eu confesso que eu ainda baixaria um pouco, porque eu gosto delas conversando sempre com o que está abaixo do que com o que está acima, ou até no eixo, né? Eu acho que o eixo aqui ele se perde um pouco, eu prefiro realmente que esses elementos fiquem mais baixos, tá? Vou trazer aqui ó, mais alguns exemplos quando você tem o painel de marcenaria, lembra quando eu expliquei que você tem umas tomadas que são escovadas? Essa aqui, por exemplo, é um escovado dourado. Mas, ó, foi feito um recuo na marcenaria para esse módulo ser inserido. Fica extremamente discreto. Você está aqui, ó, com uma tomada, né, com os três pinos em preta, então ele fica sempre mais discreto dentro do conjunto. Aqui do lado, ó, no mesmo projeto, você tem o espelho do interruptor. Esse é um interruptor super diferente, que ele é um interruptor só com essa bolinha. E ainda assim, eles fizeram recuo na marcenaria para conseguir inserir ali dentro as tomadas e os interruptores, tá? Então, isso mostra um certo zelo de vocês com o cliente. Vi que a Lânia escreveu aqui ó, no grupo. Então, Lânia, cadê Lânia? Já marcamos ela, Marcela? Já está agendada? Que bom, Lânia, vamos nos ver aí na próxima aula. Eu trouxe aqui um banheiro só para vocês verem, porque isso acontece muito. Quando você usa essas cubas de apoio, acaba que as tomadas que estão na altura padrão que vocês usam, elas ficam meio aéreas, né? Então eu gosto também de baixar todo esse conjunto para ficar um pouco mais discreto dentro do conjunto. Lembra? 10 centímetros aqui, ó, de eixo é o que eu gosto de trabalhar. E eu trouxe essa imagem como uma referência para quando vocês tiverem uma tomada lateral a um interruptor da automação. Então, consegue entender que aqui você vai ter automação, aqui você vai ter as suas tomadas da casa, e dependendo, você vai ter aqui uma linha
de espelho e aqui você tem uma segunda linha de espelho. Então elas precisam ser o mais similar visualmente. Se a cada cliente você for sair para escolher isso, realmente você vai ficar doido. O ideal é que você já faça uma padronização, entenda quais são os modelos de interruptor que você gosta, para você não ter que ficar com esse problema sempre voltando no seu escritório. Combinado? Então, essa foi a nossa quinta dica, né, em relação a todas as imagens que eu passei. Hoje eu queria trazer muito esse bate-papo, nessa conversa sobre tomadas, sobre como que os arquitetos inserem nos seus projetos isso. Podemos parar aí de compartilhar para eu já trocar aqui uma ideia, ver se a gente tem alguma pergunta hoje. Espero que todo mundo que esteja assistindo essa aula consiga agora parar e observar como que você projeta, como que você insere essas tomadas, esses interruptores. Quem sabe passar a apresentar o seu 3D. Quando você apresenta um 3D lindo, ó, sem tomada, depois isso vai para fazer a parte elétrica, né? Que você marca ali os pontos no seu detalhamento. Quando você chega na obra, a expectativa e realidade é completamente diferente. Você está com um painel de madeira lindo, que seu cliente fez um super investimento e você está cheio de caixinha branca ali gritando nesse painel. Então, ou seja, é muito importante observar esse ponto. Carol fez uma pergunta aqui, ó. Então vocês evitam sempre os espelhos 4x4. Carol, não necessariamente. Às vezes o espelho 4x4 ele é necessário no projeto. Ele é necessário para você conseguir fazer todos os seus circuitos de iluminação. O que eu não gosto quando eu uso caixinha 4x4 é inserir uma tomada abaixo 4x2. Então, se o espelho está ali 4x4, embaixo eu não gosto de trabalhar um outro tamanho. Lateral eu consigo. Então, eu deixo um 4x4 às vezes de interruptor e pode ser que você precise botar uma tomada lateral. Não é muito comum isso acontecer, porque assim, onde você tem tomada alta numa casa, assim, uma altura de. Meus interruptores são sempre a 1 metro. Onde você tem tomada alta, você vai ter um banheiro, tá? Então, em banheiro é muito difícil você ter assim, essa quantidade de circuitos enorme para usar uma caixinha 4x4. Ou em área de serviço, que é para você poder passar roupa, um ferro, uma coisa mais alta. Então, é muito difícil você ter essa quantidade de interruptores juntos, com uma tomada lateral. Embaixo é mais possível, porque você às vezes tem uma sala e aí você vai passar ali para a varanda de uma casa. Você tem uma caixinha 4x4, que são muitos circuitos para você poder comandar. E aí eu evito botar uma tomada logo abaixo, porque eu acho que fica desalinhado o conjunto, tá? Mas o importante é você analisar caso a caso, ambiente por ambiente, exatamente porque às vezes você só precisa de um módulo, você não precisa de um espelho com três módulos. Às vezes um módulo só já ajuda. Você viu aí uma imagem de um lavabo que eu trouxe com um módulo, eu trouxe uma imagem de um armário que você tinha dois módulos laterais, tá bom? Deixa eu ver o que que a gente tem aqui mais. É, Então, na bancada da cozinha, roda bancada. Vou olhar essa aqui, ó. Na bancada de cozinha, Lânia botou pra gente. Na bancada de cozinha, na roda bancada, preferência por tomadas verticais ou horizontais. Exemplo, Pedra Perla Santana. O Perla, ele é um material que ele é mais bege, né? Então eu acho que eu usaria o espelho branco, não usaria o espelho preto, que eu acho que marca muito, a menos que você tenha vários detalhes pretos na cozinha, tá? Mas eu usaria o espelho branco. E em relação a estar vertical ou horizontal, é, observa os seus interruptores, para você não botar suas tomadas deitadas e os interruptores em pés. Eu vejo muito em alguns profissionais, inclusive de São Paulo, de utilizarem as tomadas baixas da casa deitadas, ou seja, na horizontal, e os interruptores em pé. Então é sempre importante que você faça uma dissociação, né? Que eles não estejam próximos. Quando você bota os espelhos de tomada deitados, ou seja, na horizontal, eles ficam mais disfarçados, né? Eles ficam mais baixinhos. Então eles ficam mais próximos da bancada, mais próximos do chão. Lá na Maia a gente bota os nossos espelhos a 20 centímetros, as tomadas baixas, né? A 20 centímetros de eixo. E eu coloco elas em pé. Elas não entram deitadas, tá? Então avalia como que você acha que vai ficar melhor aí no seu projeto.
Ana Carolina botou aqui mais uma pergunta. Gostei bastante da ideia dos espelhos embutidos na marcenaria. Com certeza vou usar. Faz muita diferença. O que que você faz, Ana Carolina? Cria um detalhezinho padrão para o seu escritório. Então, toda vez que você fizer seu mapeamento de elétrica, você insere aquele detalhezinho padrão ali do lado, dizendo as tomadas e interruptores em marcenarias deverão seguir esse detalhe específico. Aí eu acho que realmente vai fazer um diferencial nos seus projetos, tá? Banheiro ar-condicionado. Deixa eu ver que dúvida é essa aqui, ó. Qual a localização do quadro do QD que tem orientado instalar? Quadro de luz aqui, no caso? O que que é o QD? Fala que se a pessoa quiser levantar a mão, eu Se quiser libero a câmera levantar. e áudio. Se quiser levantar a mão, a gente libera também o áudio, viu? Não, quadro geral, o quadro de luz aqui, né? A distribuição. De distribuição. Na verdade, acaba que muitas das vezes o local do quadro é especificado pela instalação, né? Pelo engenheiro de instalações. A gente acaba validando, mas não existe assim uma lógica de onde ele nos nossos projetos está instalado. Quando a gente tem uma casa, ou seja, espaços muito grandes, a gente faz um espaço que a gente chama de TI. É um quarto que a gente centraliza todos os quadros da casa. Tudo que envolve automação, a parte de sonorização, fotovoltaica, tudo isso está envolvido ali dentro do espaço. Então, eu gosto sempre de pontuar que, dependendo de onde você vai locar o quadro, se tiver numa passagem, numa circulação, alguma coisa do tipo, que você tente fazer ali um painel, alguma coisa para camuflar ele, certo? Carol fez mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se ela só fez um comentário. Imagino que vocês façam essa reunião de pontos elétricos após a aprovação do 3D, correto? Exatamente. A gente apresenta nosso 3D com marcação, com os pontos já no nosso 3D. E aí, como a gente trabalha em BIM, os meninos plotam um PDF com toda a marcação de pontos que vocês têm, é, que a gente tem no 3D, e aí isso já gera toda uma marcação na nossa planta. E aí eu vou caminhando com o cliente cômodo por cômodo, e a gente vai pensando se está funcionando, se a gente tem que complementar e inserir mais, tá? Vamos lá. Isso. Em que momento no fluxo de projeto vocês veem os circuitos? Já que você disse que não fazem os projetos de iluminação. Então, na verdade, a gente manda o nosso projeto de marcação de pontos para a loja de iluminação. A loja de iluminação marca os circuitos e a gente valida. Então, a gente corrige se os circuitos estão de acordo com a nossa marcação de interruptor. Porque às vezes a loja de iluminação insere mais interruptor do que a gente colocou no nosso projeto, tá? Quadro de distribuição. Obrigado, Álvaro. Exatamente. Então, é isso que a gente faz. A gente recebe a marcação do engenheiro de instalações e a gente valida se está de acordo com o nosso projeto ou se a gente precisa propor alguma modificação dentro do todo. Combinado? Mais alguma pergunta de quem está online para a gente poder finalizar, eu responder todas as dúvidas e encerrarmos a aula de hoje? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, gente, encerramos por hoje. Espero ter ajudado vocês a fazer com que os projetos de cada um fique realmente muito mais elegante a partir de hoje e a gente não tenha mais nenhum painel de madeira lindo que o cliente fez um super investimento com um espelho branco gritando dentro do visual. Combinado? Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso a todos.